Vamos lá, pessoal, dando sequência às nossas atividades, né? Vou manter essa estratégia, né? Daí que a gente faça aulas é, expositivas. Eu vou sempre tentar ser o mais breve possível. Peço a vocês paciência, porque também é uma ferramenta que eu estou ainda me adaptando. Tem uma outra maneira da gente construir essa interação, né? Então a gente tem que ser muito mais sucinto e objetivo, e às vezes algum ponto possa não ficar muito claro, mas já desde já afirmo que eu estou à disposição para tirar dúvidas em relação às tarefas, a gente está trocando em relação aos temas que a gente for tratando. Hoje eu vou, para que a gente não perca o fio da meada, e seguindo a sugestão da coordenação pedagógica da escola, eu vou estar tratando sobre a revisão dos temas que a gente já trabalhou. Então, no segundo ano, a gente começa com a discussão sobre o iluminismo, né? Sobre o movimento iluminista e o que seria o iluminismo, o papel do iluminismo na história do mundo ocidental. É sempre importante a gente frisar que a história ela é uma ferramenta de compreensão, sobretudo do nosso presente, né? Embora ela tenha como tema e centro uma reflexão sobre o passado, ela sempre manifesta um certo esforço, um certo exercício de pessoas que estão vivas, de pessoas que estão no presente sobre o passado, né? Não somente também pessoas que estão vivas. Ou o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas que viveram aquele período no passado também estão rediscutindo ele. Isso não significa que a história só trate de um passado com pessoas que já morreram, para só ficar bem claro e corrigir esse pequeno erro que eu cometi. Mas é isso, então a gente sempre estuda a partir dessa relação, e por isso que é importante a gente estar fazendo uma discussão sobre iluminismo, porque muito daquilo que foi discutido, pensado, refletido pelo movimento iluminista, ele se manifesta, ele se faz presente nos dias atuais, e isso espero que ao final isso fique bem claro. Primeiro que o movimento iluminista é um movimento de ideias, eu acho isso sempre importante deixar claro. Ele não foi um partido político, um grupo armado, guerrilheiro, um movimento revolucionário de imediato. Ele tinha como fundamento um conjunto de ideias que se organizavam em torno de determinados conceitos e criticavam uma forma social específica. Ele não foi um movimento político claro e nem foi também um movimento de ideias fechado. Ele, pelo contrário, a gente vê ao longo da trajetória do iluminismo diversos temas sendo discutidos, diversas questões sendo refletidas pelos seus principais pensadores. Então ele é um movimento marcado pelo pensamento, pela aproximação de que diversos pensadores, tratando temas diferentes, estabeleceram em torno de uma crítica sobre dois eixos que são muito importantes. A sociedade do antigo regime, que tinha como pilar o Estado absolutista na figura do rei absolutista, e o poder temporal, o poder da Igreja Católica, o poder secular, né, que a Igreja Católica exercia ainda no século XVIII. Então, o iluminismo ele tem como eixo central esses dois referenciais. De maneira mais geral, criticar a sociedade do antigo regime, que tinha dois referenciais importantes do ponto de vista do poder, que era o Estado absolutista, que tinha o rei absolutista como elemento principal da soberania, do exercício do poder, e a igreja como o pano de fundo, o plano ideológico que também justificava e legitimava essa ordem da sociedade do antigo regime. A sociedade do antigo regime ela foi um modelo de organização da sociedade do Estado que surge a partir do século XVI, né, final do século XV e século XVI, que é a formação das monarquias absolutistas, e isso a gente tratou no primeiro ano, né, que era uma sociedade organizada dentro de uma lógica estamental, ou seja, em estados em que o topo da hierarquia estava o rei e que abaixo da hierarquia estava a nobreza e o clero. Essa separação é puramente analítica, porque na prática a hierarquia da igreja era composta também por nobres. Então, era o rei tendo um papel centralizador e concentrador do poder, sustentado e relacionado tanto com a nobreza
como com o clero, a igreja como instituição, sustentando essa ordem. E abaixo disso, fora dessa estrutura de poder, fora dessa estrutura de privilégio, estava o povo. E o povo também tinha suas divisões. Mas, grosso modo, se a gente for pensar nos termos da Revolução Francesa e da França, que a gente toma como referência para discutir o iluminismo, a gente vai ver que o povo, grosso modo, era a burguesia, embora outros segmentos faziam parte do povo. Mas quem liderava politicamente, representava politicamente, era a burguesia, aquela classe que desde o renascimento comercial foi se fortalecendo a partir das trocas comerciais e a partir das relações que foi estabelecendo também com o Estado absolutista. Essa classe, a burguesia, ela detinha o poder econômico, mas ela não detinha o poder político. Ela foi se fortalecendo previamente economicamente para depois pensar em disputar o poder político, disputar inclusive o poder sobre o Estado. O iluminismo, a gente pode dizer, que está na esteira desse processo. É um conjunto de ideias, é um movimento de ideias, de pensamento, produzido por pensadores, obviamente, que começam a criticar a sociedade do antigo regime nos seus pilares, Estado absolutista e o poder temporal da Igreja, e justificar uma outra ordem, uma ordem que teria como centro, como referência, a burguesia. A sociedade do antigo regime e o movimento iluminista, podemos dizer, atacou diretamente, centralmente, a principal monarquia absolutista, o principal modelo. A monarquia absolutista, desde Luís XIV, ela era a principal monarquia absolutista da Europa e o principal modelo, o principal exemplo. E é justamente na França que a gente tem o epicentro, vamos dizer, o principal local de desenvolvimento dessas ideias, desse movimento crítico aos valores da sociedade do antigo regime, crítico à monarquia absolutista e crítico à Igreja Católica. Eu vou virar aqui rapidinho, ver se eu consigo, pior que não consigo, mas eu vou ver se eu mando essa imagem no arquivo, que mostra a representação dessa sociedade a partir da pirâmide. Eu já fiz isso na escola, né? No quadro, mas eu vou ver se eu mando como essa imagem no arquivo para que a gente tenha uma representação a partir dessa imagem do que era essa sociedade. A sociedade tem no topo o rei, o primeiro estado seria o clero. Essa imagem que eu vou mandar para vocês tem mais ou menos uma proporção numérica do que era isso na sociedade francesa numericamente, quantitativamente. Aí no primeiro, abaixo do rei, que era o topo da hierarquia da pirâmide, estava o clero, depois a nobreza e as suas diversas cisões, seus diversos segmentos, e depois o terceiro estado, o povo francês, a grande maioria da população francesa. Lá vocês vão ver que essa separação ela é bem desigual, né? Existe uma elite muito pequena que compõe o primeiro e o segundo estado, que tem uma relação de aliança ou de pertencimento, melhor dizendo, mais do que aliança, de pertencimento com o rei, e a grande maioria da população está fora. E estar pertencendo à elite dessa sociedade era garantir privilégios de tributos, privilégio jurídico, direito a participar da gestão do próprio estado, o que os demais segmentos, o terceiro estado, era completamente excluído. O povo ou a burguesia, ela não tinha direito de se inserir nos processos de gestão do estado, como ela também era sobrecarregada, vamos dizer assim, dos impostos e dos tributos que sustentavam esse estado absolutista. E isso, em alguma medida, é o elemento e o argumento que começa a ser produzido para criticar essa ordem que era estruturada no privilégio da nobreza e do clero. Um dos recursos que o pensamento iluminista utilizou e as contraposições que o movimento iluminista fez foi um debate sobre tendo como eixo a razão, né? E a razão como um fundamento central para a construção de uma ideia, inclusive, de igualdade. É importante a gente registrar, e aí por isso que eu comecei falando sobre a questão do passado no presente, a importância da história como uma maneira da gente refletir, inclusive, sobre o nosso tempo presente, é que, na verdade, o iluminismo, e a partir do movimento iluminista, é que no mundo ocidental, europeu, inclusive o Brasil, que faz parte do mundo ocidental, a gente produziu a ideia de dois conceitos que são muito importantes e muito reivindicados atualmente quando qualquer injustiça ou qualquer arbitrariedade é cometida, tanto do ponto de vista político, social e econômico,
que é a ideia de igualdade e a ideia de liberdade. O iluminismo toma a razão como um eixo importante para a construção desses valores, porque eles radicalizaram, vamos dizer aqui, aquilo que René Descartes, pensador renascentista, defendia, né? O penso logo existe, aquela expressão, aquela frase que ficou muito conhecida por ele. O iluminismo ele toma a capacidade racional ou essa capacidade humana de pensar, de refletir sobre a sua realidade, de refletir sobre sua vida, como forma e meio que garante a igualdade entre as pessoas. Por sermos todos nós dotados de razão, logo temos uma condição que justifica a nossa igualdade. Nada que esteja alheio ou não vinculado a essa capacidade racional justifica qualquer tipo de hierarquia, qualquer tipo de ordem social que não esteja justificado, tanto num processo racional e pelo fato da gente sermos, melhor dizendo, dotados de razão, nada justifica essa desigualdade. Ou seja, o que eles estão criticando? Estão criticando que essa ordem estruturada em 3 estados, em que determinadas classes têm privilégio, ela não é racional, e pelo fato de todos, tanto os de cima como os de baixo da hierarquia, serem dotados de razão, de capacidade de pensar, de refletir, de racionalizar as coisas, nada justifica essa hierarquia a partir do nascimento. Lembrando que essa hierarquia social produzida pela sociedade do Antigo Regime não era puramente uma hierarquia econômica, mas era uma hierarquia definida por nascimento. Ela não seguia nenhum critério objetivo. Hoje, a burguesia, os donos do dinheiro, eles detêm e mantêm uma hierarquia social, mas justificada na riqueza e que eles justificam a partir da meritocracia. Isso é um outro debate, em algum momento a gente discute sobre o que seria a meritocracia e se isso é um conceito universalmente pertinente ou não. De antecipo que, na minha opinião, não. Mas eles justificavam essa hierarquia social a partir do nascimento. Se você tivesse nascido numa família numa família abastada, nobre, mesmo que você fosse um medíocre, mesmo que você fosse um retardado, você teria uma série de privilégios garantidos pela sua condição de classe, garantidos pela sua condição de nascimento. Então a crítica contundente que o iluminismo faz a essa ordem, ela é centrada na ideia de razão e contrapõe, porque razão contrapondo a essa estrutura social e razão também contrapondo ao pensamento religioso. Lembrando que é o direito divino do rei, no século XVI, no contexto da formação das monarquias absolutistas, que justifica essa hierarquia, que justifica essa ordem. É a divindade. A Igreja Católica era um grande instrumento de propagação de ideias e de valores no sentido de defender essa ordem social. Com isso, não estou discutindo em nenhum momento sobre a Igreja no tempo presente. Eu estou discutindo sobre o papel que ela exerceu num determinado momento da nossa história. E é sobre isso que eu estou me colocando. Então, o movimento iluminista ele tinha como a razão como um centro importante, essencial, para a construção de uma realidade desejável. E era um pressuposto fundamental para justificar a igualdade. Então, conforme eu disse, tanto igualdade como liberdade, lembrando que liberdade antes do movimento iluminista e sobretudo antes da Revolução Francesa, liberdade era apenas uma categoria jurídica que definia quem não era escravo. Mas liberdade não era entendida como entendemos nos tempos atuais, que é uma ideia em torno da autodeterminação, dos direitos individuais, do direito sobre ir e vir, sobre liberdade de expressão, sobre direito à liberdade, entendeu? Coisas que esses valores eles não eram universalmente compreendidos, eles não eram naturalizados no mundo ocidental. Lembrando que os servos durante a Idade Média eles eram vinculados e presos à terra, eles não tinham direito de transitar livremente sem autorização do senhor feudal que exercia a sua relação de poder dentro dos laços de servidão naquele contexto. Então, são ideias que surgem com esse movimento, que são assimiladas e naturalizadas a partir desse movimento. Por isso a importância do movimento iluminista, porque ele ataca de maneira contundente, de maneira direta, a essa sociedade que era estruturada no privilégio de nascimento.
Então é a partir do iluminismo que a gente passa, por exemplo, a ter a noção de igualdade jurídica. Todos somos iguais perante a lei. Esses movimentos, essas ideias construíram ou liberdades individuais, conforme também a gente tem em grande parte das constituições do mundo democrático, ou do mundo do Estado democrático de direito, né? No mundo, liberdades individuais e igualdade perante a lei, todos nós somos dotados. Na Constituição brasileira isso também se faz presente. E alguns pensadores foram muito importantes, e eu vou encerrar porque eu fico lutando aqui para não me alongar. Que são três pensadores que eu acho que são muito importantes para que a gente compreenda o pensamento iluminista. No próxima aula eu vou tratar um pouco mais sobre despotismo esclarecido e entrar também um pouco já no debate sobre a Revolução Francesa, que é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e Voltaire. Eles são três pensadores que podemos dizer, não foram somente eles, outros pensadores também participaram dessa empreitada que foi a construção do movimento iluminista, não só também na França, outros pensadores como Kant na Alemanha também foram pensadores iluministas, o próprio Newton é considerado um pensador iluminista, então diversas áreas, conforme eu disse, mas do ponto de vista, a gente está centrando aqui nos aspectos políticos, eles foram importantes. Jean-Jacques Rousseau defendeu a ideia de um novo contrato social. Qual a importância do contrato? Porque a ideia de contrato ela rege, em alguma medida, a lógica constitucional e jurídica no mundo até hoje. E ele contrapõe diretamente aquilo que Hobbes, aquele pensador durante o Renascimento, que justificou, através do grande Leviatã, a autoridade e a concentração do poder do rei. O Rousseau ele vai numa lógica inversa ao Hobbes. O Hobbes justificava o poder do rei, a concentração do poder do rei, pelo estado de violência que era inerente ao ser humano. O Hobbes, naquela frase também muito famosa, o homem é lobo do homem, ele defendia que todos, devido a esse estado permanente de violência da essência humana, todos tínhamos que abdicar da nossa liberdade em nome da nossa segurança. A única maneira de exercer essa segurança era concentrando o poder nas mãos do rei. Por sua vez, Rousseau critica essas ideias e esses valores a partir da ideia de que o homem é essencialmente bom. O que transforma o homem ruim é a sociedade. Então, o homem, no seu estado natural, na sua natureza, ao contrário do que dizia Hobbes, ele é bom. O que corrompe o homem é a sociedade. Logo, Rousseau está atacando diretamente uma sociedade e definindo indiretamente essa sociedade como corrompida, uma sociedade que é hierárquica, uma sociedade que é estruturada na desigualdade, uma sociedade que é estruturada na lógica do privilégio. O Rousseau é um dos primeiros a defender, se não o primeiro, na modernidade, a defender a ideia de um governo que deva governar de acordo com o interesse da maioria. Voltaire, um outro pensador também muito importante, mais do que formular um pensamento claro sobre modelo político, ele foi, na verdade, um persistente, um tenaz crítico da igreja e do poder da igreja. Então, seu papel foi a crítica religiosa, ele fazia muitas sátiras, ele fazia muitos livros de abordagem literária, muitas crônicas, então ele ficou famoso e conhecido justamente por conta dessa acidez, dessa criticidade que ele tinha em relação ao poder da igreja. E outro pensador, também muito importante para encerrar, Montesquieu, que escreve através do livro O Espírito das Leis, ele discute sobre a divisão dos poderes, que estrutura os poderes hoje no mundo ocidental em grande parte dos países, na divisão entre executivo, legislativo e judiciário. E ele discute porque a concentração do poder tendia ao arbítrio, tendia ao excesso. Então, nenhum governante deveria deter na sua figura a concentração desses poderes, o poder de governar, o poder de legislar e o poder de fiscalizar o cumprimento das leis. Então é a partir de Montesquieu, do pensamento de Montesquieu, desse livro, O Espírito das Leis, que ele começa a fazer a divisão, a constrói esse conceito e essa ideia da divisão dos poderes. Pessoal, eu espero, eu acabei me alongando mais, porque é difícil você falar sobre iluminismo em 20 minutos. Eu sei que o nosso esforço é precário, o movimento é precário, tem uma série de falhas e lacunas que ficam aqui no caminho, mas para não tornar cansativo, eu estou tentando ser sucinto e falar meio assim que nem uma metralhadora
e dando conta. Vou passar as questões da atividade por arquivo na plataforma e as explicações e as orientações também através desse mesmo arquivo de texto. Agradeço a atenção de todos, espero que todos estejam em casa e fiquem bem, tá? Grande abraço.